Salve, povo lindo do YouTube! Tudo bem? Então, estamos aqui em mais uma quarta-feira para apresentar umas minhas leituras literárias, né, que possam acrescentar aí a sua vida literária, a sua vida de bibliógrafos que somos, não sei se é essa a palavra, mas de amantes da literatura, certo? O autor escolhido de hoje, eu estou numa fase de busca dessa escrita negra, né, dessa escrita preta. Eu estou nessa fase, eu estou na fase de reverenciar essa escrita, porque eu acho que a gente reverencia muito pouco a escrita negra, né? No nosso país e eu acho que no mundo. E pode até parecer um aproveitamento, pode parecer que eu estou fazendo isso porque está em moda falar sobre o negro e tal, mas não é isso não, tá, gente? Eu não sou muito de modismos, não. Mas eu penso que esse momento, justamente por estar em moda, né, por muitas pessoas estarem voltando os seus olhares para a questão da negritude, para a questão desse empoderamento que já passou da hora de existir, de acontecer, da necessidade da gente pensar que sim, vidas negras importam. Eu acho que justamente nesse momento eu tenho que apresentar para vocês a literatura desse povo preto que fundou o nosso país e que é base do nosso país, certo? E aí eu até vou falar uma coisa que eu tava vendo um dia desse no Instagram, uma menina botou assim, todas as vidas importam. E eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Quando se diz que vidas negras importam, a gente não tá dizendo que as outras vidas não importam, tá? A gente está dizendo que sim, todas as vidas importam, mas que é fundamental se olhar para o negro com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de atitude, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de decência, para verificar que na maior parte das vezes, quem mais morre no nosso país são os negros. Para verificar que dentre as pessoas que são favelizadas, para as pessoas que moram em situações de calamidade pública, a maioria é negra e que isso tem um motivo, né? Isso tem um motivo. Isso vem lá atrás da abolição da escravatura, isso vem lá atrás da escravidão, da escravização das pessoas e de uma abolição feita nas coxas, porque quando a princesinha Isabel assinou a Lei Áurea, ela não assinou a Lei Áurea porque ela queria fazer um bem aos negros, e sim ela assinou porque a Inglaterra estava pressionando o Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão, e o Rio de Janeiro, o último estado a abolir a escravidão. É importante que isso fique bem claro. Então, a princesa Isabel ela estava sendo pressionada pela Inglaterra para abolir a escravidão. E a Inglaterra estava fazendo isso porque era boazinha? Não, porque ela estava no meio de uma revolução industrial e ela precisava ter compradores para os seus produtos. Então, ela precisava que as pessoas tivessem a sua mão de obra assalariada, certo? E aí, ao invés de se pagar ao negro o salário justo pelo seu trabalho, não, vamos colocar a negritude toda na rua, a negrada toda na rua, e a gente traz o imigrante europeu porque ele é branco e branco merece receber salário e negro não. Negro tem que ficar na sarjeta, negro tem que viver de bico, negro tem que viver na clandestinidade, certo? E foi questionando essa clandestinidade, questionando essa abolição, questionando uma república também feita nas coxas, que o senhor, vou até pegar aqui a minha anotação, Afonso Henriques de Lima Barreto, escreveu um de seus livros, o meu tá meio rasgadinho, que é Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá. Esse meu aqui, ele é publicado pela Ediouro, é um livro bem fininho, é bem rápido de você ler. E é um livro ótimo, por quê? Porque ele traz exatamente esse olhar agudo e crítico de Lima Barreto para a sociedade onde ele vivia, né? Para o tempo em que ele vivia, que não é muito diferente do tempo em que a gente vive. Um tempo em que existe queria até colocar aqui, ele chamava a literatura dele como uma literatura de militância contra as desigualdades sociais, contra a hipocrisia e a falsidade dos homens de sociedade. Se a gente for parar para olhar por aí, né,
os nossos políticos, o pessoal da alta sociedade. A gente vai ver muito de hipocrisia, né? Muita gente fazendo live para arrecadar alimentos, quando na verdade, tá, tem gente que tá arrecadando alimentos. Você vê que o Odete tem uma parada, né? Tem gente que tá fazendo um trabalho bom. Mas tem gente também, gente, que tá ganhando dinheirinho para fingir que tá arrecadando alimento. Era dessa hipocrisia que ele estava falando. Claro que existem aquelas pessoas que não são patrocinadas, aqueles cantores em início de carreira que não são patrocinados, que fazem a live por conta própria, como meu irmão Diego, por isso que eu dei aquela parada porque eu lembrei dele. Como meu irmão Diego fez a live por conta própria, não teve patrocínio nenhum e os seus amigos contribuíram cedendo itens de alimentação, de higiene. Ok, válido, super válido. Agora existem aqueles cantores mega famosos que receberam dinheiro para fazer a live e dizer que está arrecadando alimento, quando na verdade eles não arrecadaram coisa nenhuma. Na verdade eles estavam ali fazendo a live ganhando o dinheirinho deles, o pão de cada dia. Tá errado? Não tá errado. Todo mundo tem o direito de ganhar o seu pão de cada dia. O que está errado é a hipocrisia que existe no meio disso tudo, de fingir que está fazendo uma coisa quando na verdade está fazendo outra. E era exatamente isso que Lima Barreto questionava. Lima Barreto foi um autor que nasceu em 1881, faleceu em 1922, cara, 1º de novembro de 1922. Ele viu ali de longe, né, gente? Ele viu a Semana de Arte Moderna bem de longe, porque ele foi internado várias vezes em manicômios em função do seu alcoolismo. E eu vejo esse Gonzaga de Sá, esse livro todo, é a descrição de conversas do Gonzaga de Sá com seu melhor amigo, que era uma pessoa completamente oposta ao Gonzaga de Sá. O Gonzaga de Sá, ele dizia que quanto mais ele conhecia da humanidade e da sociedade onde ele vivia, mais ele não tinha vontade nenhuma de participar daqueles meios. Ele era doutor e ele não gostaria, ele não tinha apreço nenhum àquela titularização, porque ele dizia, e eu anotei aqui, ele questionava essa idolatria ao doutor. Idolatria que a gente carrega até hoje, né? Quantos de nós valorizamos o doutor, o mestre e desvalorizamos o pedreiro? Esquecendo que se o pedreiro não existir, não vai adiantar nada existir o mestre. Eu acho que esse período de pandemia ensinou muito isso para muita gente, né? O quanto de essencial é o trabalho da empregada doméstica. Quantas pessoas ficaram à mercê em casa sem nunca ter fritado um ovo, sem nunca ter cozinhado um arroz, sem nunca ter feito nada desse serviço doméstico que a empregada doméstica tira de letra. Imagine, né, quantas obras ficaram paradas necessitando do trabalho do pedreiro. Será que se um doutor chegar lá numa obra, ele vai conseguir construir o edifício? Claro que não. Então, essa idolatria à titularização a titularidade, né? É uma crítica presente aqui nesse livro do Lima Barreto, na fala desse personagem Gonzaga de Sá. Outra coisa, ele fazia uma crítica veemente ao Barão do Rio Branco pelo mau uso. Olha isso, gente. 1919 é a data da primeira publicação desse livro. Gravem aí, 1919. Século passado, tá? Então ele questionava o Barão do Rio Branco pelo mau uso do dinheiro público em obras que não atendiam às necessidades do povo. Ele fazia uma sátira à ineficiência do serviço público. Se a gente parar para olhar, pelo menos para o Rio de Janeiro nesse momento de agora, com essa galera maldosa, que eu não sei nem que nome que a gente dá, essa galera maldosa, que ao invés de comprar respiradores numa crise pandêmica, como está sendo esse Covid-19, e pegou esse dinheiro e colocou dentro do bolso, a gente vai ver que o nosso mundo não difere em quase nada do mundo de Lima Barreto. Quase nada. Essa crítica à titularização foi um mote também de uma obra do Lima Barreto que já foi para televisão. Já virou filme e, se eu não me engano, já virou minissérie, que é O Homem que Sabia Javanês. Javanês é um idioma que não existia, né? Eu acho que não existe ainda. E o cara chega, o cara é um pé rapado, é um 171, né, como se fala por aí.
E ele chega numa cidadezinha dizendo, sim, se colocando como doutor, dizendo que ele falava javanês. Como ninguém sabia o que era javanês e ninguém tinha coragem de perguntar, porque ele colocava o javanês como uma língua assim, que só não conhecia aquele que fosse muito ignorante, todas as pessoas passam a bajular aquele cara e ele tá enganando a todos. O que Lima Barreto tá querendo dizer isso pra gente? O quanto nós somos enganados por esses falsos títulos e por esses falsos profetas que existem por aí. O quanto que a gente tem que dar valor ao simples. O quanto que a gente tem que investigar antes da gente acreditar cegamente numa pessoa. Isso é Lima Barreto. Tem um outro livro dele também, que eu quero fazer vídeo sobre ele, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá? Que também traz essa sátira, essa crítica à sociedade, essa crítica a essa hipocrisia reinante ainda no ser humano. Bom, sobre o Lima Barreto, eu queria falar mais uma coisa. Eu disse que ele faleceu em 1922, né? Lima Barreto se candidatou 3 vezes à cadeira na Academia Brasileira de Letras. Nas 2 primeiras vezes lhe foi negado, e eu acho que até por isso que ele criticava tanto essa perseguição, a burguesia, essa aristocracia, essa coisa meio intelectualizada demais, né? Porque ele, apesar de escrever absurdamente bem, o Antônio Cândido, que é um dos estudiosos de literatura, coloca Lima Barreto num pedestal como um dos maiores escritores brasileiros. Apesar disso, por ser negro, suburbano, pobre, ele não era apto a estar na Academia Brasileira de Letras, que hoje tem José Sarney, né, minha gente? Que hoje tem Paulo Coelho. Com todo respeito ao Paulo Coelho, tá, gente? Eu já li. Mas vamos combinar aqui entre Lima Barreto e Paulo Coelho, né? Tem uma distância. Tem aí uma distancinha, tá? Não tô falando de melhor literatura ou pior literatura. Eu tô falando de literatura que faz a gente pensar, que faz a gente refletir sobre a nossa sociedade, que cumpre um papel de provocadora de reflexões, tá? Ai, fico tensa quando eu sei que José Sarney eu não vou nem comentar, porque José Sarney pra mim não tinha que estar em lugar nenhum, tá? Mas tudo bem. Vamos voltar ao Lima Barreto. Lima Barreto tem uma passagem, quer dizer, Monteiro Lobato tem uma passagem, porque o Lima Barreto escrevia muito em periódicos. Nessa época eles escreviam muito para jornais, né? Contos, crônicas, ensaios, eles escreviam muito para jornais porque era uma maneira de ganhar dinheiro naquela época. Então, Monteiro Lobato, lendo os textos de Lima Barreto, ele resolve conhecer Lima Barreto. Monteiro Lobato estava em São Paulo e Lima aqui no Rio. Ele vem até o Rio e ele marca, né, com Lima Barreto, alguém fala para ele que Lima Barreto estaria num determinado local. Quando ele passa, ele vê um homem caído no chão, bêbado. E ele entra nesse local e pergunta por Lima Barreto. E aí a pessoa aponta, olha, Lima Barreto é aquele que está ali caído. E ele olha e sai sem falar nenhuma palavra. Ele não divulgou isso na época. Quem depois, posteriormente, foi divulgar, acho que foi a esposa dele ou a filha, porque Monteiro Lobato é altamente criticado. E eu acho que Monteiro Lobato escrevia de acordo com a linguagem da época, tá? Não tô fazendo nem defesa, nem apontando o dedo na ferida, mas Monteiro Lobato falava de acordo com a linguagem da época. Então é importante, se você for apresentar essa literatura para uma criança, é importante que você situe historicamente, até para a gente fazer uma reflexão, utilizar a literatura de Monteiro Lobato para fazer uma reflexão sobre a maneira como o negro era tratado, tá? Então ele não comenta isso com ninguém, ele vai embora e ele não se apresenta, ele não quis expor, ele não quis constranger o Lima Barreto, né, que o Lima Barreto soubesse que ele tinha o visto ali naquela situação tão deprimente. Bom, como todo alcoólatra da época, ele foi colocado, como eu já falei, em manicômios várias vezes, tomou choques que fizeram o seu coração não ficar enfraquecer, né, não ficar tão forte, e ele vem a falecer de uma parada cardíaca no dia 1º de novembro de 1922. Posteriormente, Francisco de Assis Barbosa redescobre a obra de Lima Barreto e publica a obra de Lima Barreto, fazendo para mim
um grande serviço à literatura brasileira e agora nós temos a oportunidade de ler suas obras, de refletir com suas obras e de pensar ainda sobre a posição do negro na nossa sociedade e sobre a necessidade urgente, premente de uma equidade, né? Não só mais igualdade, equidade entre todos. É isso, esse é o meu recado de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês gostem das novidades que vão surgir. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva, ativa o sininho, essas coisas todas que a titia pede. Beijo de lua pra você.